Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist de domingo. As vídeo chacetadas, né? A xadrez cacetada, aí as blunders, os blunders e zebras aí de grandes mestres, né? Os grandes mestres também erram feio. E aqui a gente tem uma partida entre o Magnus Carlsen e o Aronian, né? Pô, Rafael, mais uma vez o Aronian, puxa vida, você tá pegando no pé dele, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa partida. O Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei E4, temos E5 aqui pelo Aronian. Vale dizer que é uma partida de rápidas, jogada, se não me engano, a final do Mundial de 2008, tá? Cavalo em F3 aqui pelo Carlsen, cavalo C6, bispo B5, então o Magnus Carlsen indo aí para abertura Ruy Lopes. E o Aronian responde aqui imediatamente com a defesa Berlim, cavalo F6. Roque, e aqui o Aronian vai para o gambito aceito, né? O gambito Rio de Janeiro aí aceito, cavalo por E4. D4, cavalo D6 atacando o bispo por C6, D por C6 e depois de D por E5 o cavalo vai para F5 e as brancas têm a possibilidade de trocar as damas tirando o roque aí das negras. Dama por D8, cheque, rei por D8 e aqui cavalo C3, né? Então aqui a variante do gambito aí Rio de Janeiro, da defesa Ruy Lopes, muito jogado hoje em dia, inclusive continua sendo muito jogado. A partida continuou aqui com bispo D7, então aqui as pretas têm esse problema, né? Aonde que vai pôr o rei, como é que vai soltar as peças e tudo mais. Então bispo D7, em geral as pretas vão tentar jogar o C5, C6 e jogar o rei aqui em C7. Vamos ver como continua. B3, bispo em E7, bispo B2 aqui pelo Magnus Carlsen. E imediatamente o Aronian joga então com o rei aí em C8. Torre de A em D1, H6, G4 atacando aí o cavalo. E o cavalo então aqui em H4, propondo aí as trocas. Cavalo por H4, bispo por H4, H3, protegendo o peão de G4. E agora H5, o Aronian tentando abrir aí a coluna H para a torre dele poder jogar. F3 protegendo, o bispo volta lá para E7 e cavalo em E4. Colocando o cavalo numa excelente casa, bispo em E6, e agora o cavalo vem para G3, pressionando H5, G6 protegendo, e agora o cavalo vai para E2, esse cavalo poderá vir para D4 ou até para F4. A5, então o Aronian vai tentando encontrar uma forma aí de ativar a outra torre dele, cavalo em F4, e agora A4, cavalo por E6, F por E6, e aqui rei G2 então, né? Uma vez que o Aronian tem a possibilidade aí de abrir a coluna H, o Magnus Carlsen já se prepara também para jogar a torre na coluna H se for o caso, né? B5 pelo Aronian, F4 aqui pelo Magnus Carlsen, H por G4, H por G4, então o Aronian conseguiu aí abrir a coluna H, A por B3, A por B3 e o Aronian está nessa posição então onde ele tem as duas colunas, né? As colunas A e H, curiosamente as torres nas suas posições iniciais aí, e ele magicamente conseguiu abrir as colunas aí para elas, né? Torre H4 agora atacando aí o peão de G4, rei G3 protegendo o peão e atacando a torre no momento está defendida aqui pelo bispo. Torre em A2, o Aronian agora já entrou pela coluna H, agora vai entrando aí pela coluna A. Torre B1 protegendo o bispo, afinal de contas o peão de C, né, também estava atacado se o bispo saísse. E agora rei B7, finalmente o rei aí numa posição um pouquinho mais ativa. Torre em F2, protegendo o peão de C, né? Então preparando para poder tirar o bispo. Torre H8 e agora a torre H2, aí propondo a troca das torres, né? Torre por H2, rei por H2 e aqui C5 pelo Aronian. O Aronian tem uma maioria aqui de 3 contra 2 na ala da dama, ele ativa agora essa maioria e ele tem uma minoria aqui, né, de 2 contra 3 na ala do rei. Rei G3 aqui pelo Magnus Carlsen, rei C6 pelo Aronian, C4 tentando manter aí esses peões dobrados, né? Então B por C4, B por C4 e agora essa maioria de 2 contra 1 não é bem uma maioria, né? São peões dobrados. O Aronian tem que tomar cuidado agora com os peões do Magnus Carlsen. Torre A4, então partindo para cima desse peão da coluna C, torre C1 defendendo, torre B4 agora atacando o bispo. Torre C2 protegendo o bispo e agora a torre B3 cheque. E aqui
a posição é interessante, né? Porque se o rei vem para F2, bispo H4, enfim, o aroniano parece que vai conseguindo entrar aí na posição. Então o Magnus Carlsen bloqueia o cheque aqui com o bispo em C3 e agora o aroniano vai tentar colocar a torre aqui, entrar com a torre por baixo, pela fileira do fundo. Torre B1, bispo D2 foi jogado e agora torre aqui em G1 cheque. Rei F3 mantendo a defesa aqui no peão de G4 e agora bispo aqui em H4, ameaçando torre G3 cheque seguido de torre por G4. Magnus Carlsen com problemas aí na posição. Será que ele vai conseguir se defender? Aí tem várias maneiras de continuar, né? Você pode jogar um lance bem ativo como torre A2, esperando empurrar o rei também do adversário ao invés de ficar só se defendendo. Mas o Magnus Carlsen prefere aqui realmente proteger o peão de G com G5. E agora, então, na verdade, essa maioria de 3 contra 2 também foi anulada, né? O aroniano foi muito bem sucedido, diga-se de passagem, em anular essa maioria, porque agora não dá para as brancas quererem avançar, né? Existe uma fortaleza aqui no ponto de F5. Mas acho que o Magnus Carlsen jogou esse lance, né? Também para tentar prender o bispo aí do aroniano. O aroniano não se incomoda com isso e deixa o bispo bem preso mesmo com torre G3 cheque e depois de rei E4, torre aqui em G2, né? Então, colocando um problema aqui para o Magnus Carlsen, o bispo não pode sair se não cai a torre. Rei D3 protegendo então aqui a torre e agora bispo G3 saindo aí do canto, né? E colocando uma possibilidade, fica mantendo a pressão aqui no ponto de F4. O Magnus Carlsen joga com torre C3 e aqui o aroniano faz o lance bispo F2, né? E a gente tem uma posição aí bem equilibrada, né? 4 peões aí para cada um, esses peões não tem possibilidade, as maiorias, né, não conseguem avançar, né? O rei está protegido, o rei das brancas aqui muito próximo, né, das suas peças, o rei das pretas também numa casa clara, imune aqui ao bispo. Aparentemente está tudo certo, né? Claro que aqui o Magnus Carlsen está tendo que se defender um pouquinho mais, né? Tá mais fácil de jogar aqui de negras, né? O aroniano está entrando na posição. Mas, enfim, vários lances aqui são possíveis, né? Torre B3 é possível, torre C1 é um lance possível, né? Bispo C1 também é uma possibilidade, até torre C2 também é uma possibilidade, rei E4 é outra possibilidade, mas nessa posição, acredite se quiser, Magnus Carlsen, né? O melhor jogador do mundo, acreditem, faz o lance aqui, torre A3, ele faz o lance e imediatamente abandona, não espera nem pelo próximo lance aqui do aroniano, né? E por que será que o Magnus Carlsen abandonou? Se você, né, quiser encontrar aí esse lance, vale a pena, né? Como você castigaria o Magnus Carlsen pelo seu único erro da partida, né? E aqui o castigo viria com o lance torre G3, né? O torre G3 aqui faz um espeto, né? Então vai capturar a torre depois, né? Não tem como evitar, não dá para sobrepor aqui, né? Não dá para interpor, né, com uma peça, porque, enfim, existem 2 peças atacando, a torre vai capturar de qualquer maneira, né? Então aqui não dá mais para o Magnus Carlsen. Ele poderia, né, jogar rei E2, mas depois aqui de torre por A3 é muito material a mais, né? Rei por F2, enfim, esse peão aqui vai cair, né? Dá para jogar torre A4 e aqui é um final vencedor para as negras, né? Por isso que o Magnus Carlsen aí abandonou. Mas olha só, né? Que blunder, né, pessoal? Isso aqui realmente pode acontecer, né? Claro, aqui era uma partida rápida, né? O tempo estava curto para os 2 jogadores. Mas não é de se esperar, né? Que o Magnus Carlsen vai para... aqui ele... Claro, a lógica dele foi a seguinte. Eu não vou ficar me defendendo aqui o tempo todo. Melhor eu abrir a torre e partir aqui para cima do rei. Também tentar entrar na posição, né, do adversário. Mas aqui não dava realmente... Tem esse tiro tático, né? E foi a partida quase perfeita, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha só, incrível a precisão dos 2 jogadores, né? Então, fazendo justiça aí ao aroniano, né? Eu só mostro o blunder. É que realmente, pro nível do aroniano, um super grande mestre, ele realmente comete. De vez em quando sai um blunder, né? Um erro grosseiro ali do aroniano. Por isso que ele acaba fazendo parte aí das nossas playlists, né? Mas hoje eu fiz justiça aí, né? Ao aroniano, mostrei uma dele vencendo agora, e quem fazendo blunder é o Magnus Carlsen, né? Acontece. Olha só a precisão do aroniano, pessoal. 98,8% de precisão para o aroniano, 96,9% de precisão aí para o Magnus Carlsen. Lances aí, melhores lances diversos aí para cada um, né? E vejam que o aroniano não cometeu
nenhuma mínima imprecisão nessa partida, né? Ô Rafael, por que não deu 100% então de precisão? Para dar 100% de precisão, você tem que ter feito os lances que a engine considera os melhores lances todos, né? Então, mas enfim. E aqui o Magnus Carlsen também teve uma precisão muito boa, né? 2 imprecisões apenas, no entanto a gafe, se a gente olhar o gráfico aqui, a gafe foi mortal, né? Uma gafe entregou aí a partida, né? Torre A3 é aquela gafe que que o Magnus Carlsen cometeu e imediatamente perde a partida. Ele não deixou nem o Aronian fazer o lance e já abandonou, né? Então, mas sensacional, né? A partida quase perfeita aí dos dois lados, terminando com um blunder aí do Magnus Carlsen, beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais uma partida da nossa playlist aí, das grandes zebras aí, né? Dos blunders, zebras e blunders, a xadrez cacetada aí, zebras e blunders aí dos grandes mestres. Beleza, pessoal? É isso, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!